students! Olá, alunos do EJA! Eu, a Teacher Patrícia e o nosso intérprete Val. Hi Val, how are you? Vamos falar sobre o gênero textual capa de revista. Vamos lá? O que aprenderemos hoje então? Falaremos sobre capa de revista, falaremos sobre profissões, vamos melhorar o nosso vocabulário, vamos ver algum vocabulário referente a profissões e a partir disso, leitura e interpretação de texto. Thinking about it. Vamos pensar um pouquinho junto comigo? Qual revista você lê ou você leu? Tem o hábito de ler revistas? Gosta de ler revistas? Você percebeu que a revista sempre tem algo que chama atenção na capa? Ela tem uma palavra em destaque, já percebeu nisso? Logicamente, as revistas impressas, né? E temos hoje em dia revistas online, você não precisa mais comprar na banquinha, pode pegar lá na revista online. E as profissões? Será que elas mudaram ao longo do tempo? Existem profissões hoje novas, muito relacionadas à internet ou não? As profissões continuam as mesmas de 40, 50 anos atrás. O que você acha? Vamos pensar sobre isso? Reading Comprehension. Então a gente vai começar aqui com uma interpretação de texto a partir da capa desta revista aqui. Então observa comigo essa imagem. Então eu tenho uma revista, é a revista Time, uma revista muito famosa, uma revista americana. Geralmente quando a pessoa é famosa, ela sai na capa da Time, né? Então é uma maior coisa boa para pessoa famosa. E essa revista Time, ela aparece em letras grandes, The Next Pelé. É isso que vai trazer essa revista para mim. Essa reportagem aqui, The Next Pelé. Tá falando sobre quem essa revista? Quem é essa pessoa que está na capa da Time? Então, olha lá. Observe a capa da revista. Você conhece essa pessoa? Procure por palavras cognatas, aquelas que parecem com a língua portuguesa, ou as palavras que você já conhece a tradução, para entender essa capa, essas pequenas palavras que tem e para nós respondermos as questões a seguir. Então, temos a capa da Time, uma pessoa famosa. Quem é essa pessoa? E o que me chama a atenção é The Next Pelé, que foi escrito por Bob Gosh. O que será que tem nessa reportagem? Vamos ver? Nós vamos ficar só com a capa da revista, presta atenção. Letra A. Então eu quero que você escolha a alternativa correta. Who is described as a Brazilian football star? Quem é essa pessoa da capa? É o Pelé ou é o Neymar? Letra B. According to the magazine, is Neymar the next Pelé? Yes, he is. No, he is not. Essas informações são o que traz a capa da revista, não a sua opinião. Presta atenção, cuidado. Então responde para mim. Letra A, Pelé ou Neymar. Letra B, yes, he is. No, he is not. Vamos conferir as respostas?
Letra A. Quem é descrito como a estrela do futebol brasileiro atualmente? É o Neymar. Quem está na capa da revista é o Neymar. De acordo com a revista, o Neymar é o próximo Pelé? Sim, de acordo com a revista, yes, he is. Ok? Não estamos falando de opinião, apenas o que está na capa da revista. Very good. Número 2. As fotos abaixo mostram duas brasileiras talentosas. Será que você conhece as pessoas que estão nessa imagem? Então aqui eu tenho uma pessoa famosa. Quem é essa pessoa? Você conhece? Ivete Sangalo, já ouviu falar? E na segunda imagem eu tenho a Gisele Bündchen. Conhece? Já ouviu falar? Então eu quero que você me diga. Letra A. Ivete Sangalo is a model or is a singer? E a Gisele Bündchen is a model or a singer? Vamos responder? Let's go! Mas, teacher, eu não sei o que é model, o que é singer. Então, model, olha que palavra fácil, palavra cognata. E singer, a gente já vai ver. Model, se é cognata e parece modelo, Ivete Sangalo é uma modelo? Não, né? Ivete Sangalo é uma singer. O que é Ivete Sangalo? Uma cantora. E já Gisele Bündchen, essa sim, é uma model. Então, a letra A fica singer e a letra B, model. Confere a resposta, vê se está certinho. Anota mais uma palavrinha para o seu vocabulário. Occupations, profissões. Atualmente temos muitas profissões modernas, né? Muitas profissões que se referem à internet. Temos digital, a pessoa que é digital influencer, né? Que faz um trabalho na internet. Temos várias profissões relacionadas à operação com máquinas, operador de máquina, coisas que não tínhamos há muitos anos atrás. Então as profissões elas foram sim mudando ao longo do tempo. Tem algumas antigas que sempre existiram e sempre existirão? Temos, mas temos muitas modernas. Então, vamos dar uma olhadinha no vocabulário referente a algumas profissões. Vou apresentar para vocês algumas profissões. Temos várias outras e você pode fazer um vocabulário bem completo. Você pode ir pesquisando as profissões que você conhece, vai olhando no dicionário, vai completando e assim por diante. Então, olha aqui. Eu tenho algumas occupations, então são as profissões. A minha primeira, então eu tenho um rapaz na imagem, ele está carregando vários materiais, atrás dele tem um quadro negro, né, um quadro de informações, ele é então um teacher. Em inglês, muitas profissões eu uso tanto para o feminino quanto para o masculino, não muda. Então, se for professor ou professora, eu uso teacher. A segunda imagem, eu tenho uma pessoa sentada numa cadeira de salão e a outra mexendo no cabelo dela. Ela é uma hairdresser. Pode ser hairdresser, pode ser tanto homem quanto mulher. A minha terceira imagem, eu tenho um homem dentro de um ônibus escolar
ele é um driver. Pode ser um bus driver. Nesse caso aqui, ele é um bus driver porque ele está dentro de um ônibus, ok? Então, copia essas profissões no seu caderno. Vamos lá? Então, copiou no seu caderno, teacher, hairdresser, driver ou bus driver. Se fosse um táxi, seria taxi driver e assim por diante. Vamos ver mais algumas? Olha lá, a model, que acabamos de ver lá, Gisele Bündchen, então a model, a modelo. O photographer, fotógrafo, e o singer, aqui o, porque representa, tem um menino na imagem. Posso usar tanto para mulher quanto para homem. Copia também no seu caderno mais essas profissões. A model, o photographer e a singer.
Então, vimos a teacher, o bus driver, a hairdresser, model, photographer e singer. Então, algumas profissões, mas aumente a sua lista, coloque outras profissões que você tem curiosidade. Agora, então, a gente vai relacionar as colunas. Qual é a imagem que se refere a qual profissão? Então, número 1, eu tenho um rapaz segurando alguns materiais. A número 2, eu tenho uma moça fazendo uma pose. Número 3, eu tenho um homem dentro de um ônibus escolar. A figura número 4 tem uma mulher mexendo no cabelo de uma moça sentada na cadeira. E a número 5 tem um homem com uma câmera fotográfica. Que profissões são essas? Relacione as colunas, vamos lá? Moleza, né, gente? Então, vamos lá. Quem é o teacher? Teacher é o número 1. Very good. Quem é a hairdresser, a cabeleireira? Número 4. O driver, o número 3. O photographer, número 5. O bus driver, número 3. Ó, então, ele pode ser tanto bus driver quanto driver. Be careful, cuidado. E a model, a número 2, ok? Então, temos o teacher, a model, o driver ou bus driver, a hairdresser e o photographer. Algumas profissões das milhares que existem. Agora a gente vai completar esse texto, a gente vai dar o sentido nesse texto. As palavras para eu completar, elas estão aqui embaixo. Eu vou falar tanto da profissão quanto da nacionalidade, então presta atenção. Olha lá, letra A. Neymar is from Brazil. He is years old and lives in... Você vai procurar essas informações e vai ver o que se encaixa em cada quadradinho para que a frase tenha sentido. Letra B. Gisele Bündchen is... She is a... and lives in the... Onde que Gisele Bündchen mora, será? Já a letra C, a Ivete Sangalo, ela é, is a, she is, but she lives in. Então, vamos completar para que tenha sentido o nosso texto. Use as palavrinhas que estão aqui embaixo. Vamos lá?
aí, conseguiu montar as frases? Vamos lá? Se você não conseguir, vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Eu poderia usar várias informações aqui, certo? Então, sempre olhando nas minhas palavrinhas embaixo, vamos completar as frases. Então, vamos lá. Letra A. Neymar is a soccer player, jogador de futebol. Poderia colocar brasileiro aqui também, mas daí ia ficar faltando para as outras frases. He is 28 years old. Aqui eu só poderia colocar essa informação. E ele mora na França. Então, Neymar é um jogador de futebol do Brasil. Ele tem 28 anos e vive e mora na França. Letra B. Gisele Bündchen is Brazilian. Poderia ter invertido as respostas, não tem problema. Gisele Bündchen is Brazilian. She is a model and lives in the United States. Então, Gisele Bündchen é brasileira, ela é uma modelo e mora nos Estados Unidos. Poderia colocar Gisele Bündchen é modelo, ela é brasileira e mora nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum. Já Ivete Sangalo is a singer. Mesma coisa, poderia mudar também. She is Brazilian and she lives in Brazil. Ivete Sangalo é uma cantora, é brasileira e mora no Brasil. Confira suas respostas, veja se deu sentido, se está tudo certinho. Você inverteu Brazilian por model, singer por Brazilian, não tem problema, tá? Apesar de ter o artigo A, que não vai na frente do Brazilian, não tem problema, ok? Tranquilo? Corrigiu todas as informações, corrige com atenção. Então, temos aqui nacionalidades, né? Se ela é Brazilian, ela mora no Brasil. Vendo que Brasil em inglês se escreve com Z. Então, alguns detalhezinhos que a gente tem que prestar sempre bastante atenção, ok? Então, nessa aula, nós falamos sobre o gênero capa de revista, falamos sobre algumas profissões, então fizemos a leitura e interpretação de texto da capa de revista. Não esqueça de aumentar o seu vocabulário referente a profissões, sempre, quanto mais vocabulário, sempre melhor para você. Aqui eu tenho algumas referências, alguns sites que foram utilizados. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Bye, bye, Val, see you!